Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo aqui no Diag Club. E a gente vai falar a respeito dos transtornos disruptivos, do controle dos impulsos e da conduta agora no módulo que inicia hoje. Como sempre, antes da gente começar a ver os transtornos do capítulo, eu costumo fazer essa introdução, pelo menos para a gente já ter uma ideia do que virá por aí num capítulo que se inicia, e também sobre as características gerais que envolvem os transtornos que compõem o capítulo, tá legal? Bom, o que que a gente vai ver dentro desse capítulo? Então, esses transtornos incluem condições que geralmente envolvem problemas de autocontrole das emoções e também dos comportamentos, tá legal? O que que acontece? Alguns outros transtornos dentro do DSM-5 também podem acarretar esse tipo de déficit, né? De autocontrole emocional e comportamental. No entanto, os transtornos que estão reunidos aqui nesse capítulo, são aqueles onde esses problemas dessa deficiência aí do autocontrole comportamental e emocional, geralmente se manifestam em comportamentos que violam o direito das outras pessoas, como por exemplo, transtornos que envolvem, né, comportamentos de agressão, de destruição de propriedade, né, enfim, ou também colocam o indivíduo em conflito significativo com normas sociais e também com figuras de autoridade. Então, os transtornos que envolvem esse capítulo, né, eles geralmente estão relacionados com essas temáticas, onde há esse tipo de problema, seja com as normas sociais, figuras de autoridade, ou até mesmo, né, questões de agressividade ou violação dos direitos de outras pessoas. As causas, né, dos problemas que envolvem, essa condição do déficit de autocontrole emocional e comportamental, elas vão variar, né, de maneira muito generalista entre os transtornos e também entre os indivíduos que têm determinada característica, né, determinada categoria diagnóstica. Então, o que pode gerar esse déficit pode ser muito diferente entre os transtornos e, às vezes, 2 indivíduos com o mesmo transtorno, essas causas subjacentes também sejam diferentes entre elas. Quais são os transtornos que a gente vai ver por aqui? O TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, o transtorno explosivo intermitente, transtorno da conduta. Também faz parte desse capítulo o transtorno da personalidade antissocial, no entanto, nós veremos sobre ele no capítulo dos transtornos da personalidade aqui no clube. Falaremos também sobre a piromania, que envolve comportamentos relacionados a questões de colocar fogo, né, e admirar o fogo, enfim, bastante curioso. Falaremos também da cleptomania, que envolve, subtrair objetos, coisas, né, de contextos onde isso não deveria ser feito, mas que é bastante diferente do que aparece na personalidade antissocial, e aqui é um diagnóstico diferencial importante para se fazer. E também a gente vai discutir sobre, os transtornos especificados e não especificados do capítulo, quando o indivíduo apresenta condições importantes desses sintomas, mas não fecha critério diagnóstico para nenhum transtorno do capítulo, tá legal? Bom, muitos dos sintomas, então, que vão definir esses transtornos, né, eles são comportamentos que vão acontecer de alguma forma em indivíduos que têm um desenvolvimento típico. Prestem bem atenção. A gente não está falando de indivíduos que têm desenvolvimento atípico, né? Como, por exemplo, qualquer déficit cognitivo ou qualquer condição que coloquem eles dentro dessa categoria. Então, tendo em vista isso, é muito importante a gente considerar a frequência, a persistência, a pervasividade das situações e o prejuízo que vem associado a esses comportamentos que são indicativos do diagnóstico, tá legal? E aí a gente também vai precisar considerar em relação ao que é normativo para a idade, para o gênero, para a cultura do indivíduo, antes também da gente identificar se isso é um sintoma ou não, tá legal? Bom, os transtornos então, né, foram vinculados a um espectro externalizante comum
associado a dimensões de personalidade denominadas daquelas da desinibição e emocionalidade negativa, e também inversamente a constrangimento e amabilidade. Essas dimensões compartilhadas da personalidade, que a gente vai ver lá no capítulo dos transtornos da personalidade, né? Elas poderiam explicar, então, esse alto nível de comorbidade entre esses transtornos, juntamente também com transtornos por uso de substância e transtornos da personalidade antissocial. Tá legal? Um beijo, tô muito curiosa para saber o que vem por aí, espero que você também, e que você aproveite todos os episódios que vão entrar nesse capítulo. Um beijo, espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.